ontem, Zé Dirceu voltou ao Congresso Nacional depois de 19 anos. Como ele falou, vocês vão ver ele falando, na madrugada, em dezembro de 2005, ele foi cassado como deputado federal na esteira do Mensalão, e só ontem, ficou 19 anos sem aparecer lá no Congresso Nacional. Foi participar de um evento, lançamento de 3 livros alusivos ao período João Goulart e à ditadura militar. Inclusive, estava lá, vocês vão ver que ele presta uma homenagem ao João Vicente Brizola e, sobretudo, a esposa de João Goulart, Maria Tereza, que teve tanta importância, tanta relevância na vida da família e na vida política no Brasil. Então, foi uma sessão de homenagem à democracia e ele foi lá discursar. Ele ficou preso, ele foi cassado, ele tinha sido preso durante a ditadura militar, foi exilado, viveu na clandestinidade aqui no Brasil, chegou a fazer cirurgia plástica. O que a gente vê hoje é o Zé Dirceu depois da cirurgia, da reversão da cirurgia plástica que ele fez para viver na clandestinidade. Apesar dele ficar exilado, ele queria viver aqui no Brasil, viveu no interior do Paraná, né? E por conta de uma relação que ele teve lá, nasceu o Zeca Dirceu, filho dele, e está aí, um dos grandes quadros da esquerda brasileira. Vai ser candidato em 2026 a deputado? Tá muita gente falando para ele sair candidato. Ele está com 78 anos, tem a mesma idade do Lula, estará com 80. Mas vocês vão ver pelo discurso, eu separei 2 trechos do discurso para ver que ele é prescindível. Olha a descrição que ele faz, resumo que ele faz da história do Brasil desde o golpe militar, ou desde antes do golpe militar. Essa palavra para o deputado federal José Dirceu. Senador Randolph, Maria Tereza, primeira-dama do Brasil, João Vicente, Mara Luchetti. Eu, quando recebi o convite do senador Randolph, quase não aceitei, porque desde o dia da madrugada de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados cassou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela 3ª vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. Quero prestar essa homenagem a essa figura fantástica da nossa história, que foi João Goulart. Vamos lembrar que João Goulart foi impedido de continuar no Ministério do Trabalho por causa do salário mínimo. E vamos lembrar que o nosso povo trabalhador, a nossa classe trabalhadora, votou no PTB em sua maioria de 46 a 64. E não é verdade que o golpe de 64 teve apoio popular. Tanto não é verdade que a ditadura perdeu as eleições para governador em Minas Gerais, no meu estado, com muita honra, e no Rio de Janeiro, depois de impugnar vários candidatos, porque a ditadura inventou o domicílio eleitoral e inegibilidades que não existiam no Brasil. Perdendo as eleições, acabou com as eleições. Acabou com os partidos, impôs a censura e a repressão. Mas o povo resistiu. Primeiro os estudantes, depois os jornalistas, os intelectuais, os artistas, depois os trabalhadores, com as greves de Contagem e de Osasco como símbolo. A ditadura ia cair nas ruas, até porque tinha se iniciado uma resistência armada no país. Aí veio o ato-sonoro número 5. E veio o terror, a repressão, a ditadura nua e crua. Mas, em 74, o povo derrotou a Arena. Nem o MDB esperava o resultado eleitoral. 16 de 21 senadores e 44% da Câmara dos Deputados. O que os militares fizeram? Fizeram um pacote de abril. E assim mesmo,
perderam as eleições de 78. Em 78, o MDB ia eleger no colégio eleitoral o presidente. Eles mudaram as regras do colégio eleitoral. Mas a UNE foi reconstruída e surgiu um fator determinante na história do nosso país, a classe operária industrial, que tinha sido criada no Brasil pela industrialização na sua segunda fase, a indústria pesada, a indústria química. Essa classe operária se levantou no ABC, surgindo a liderança do Lula. E nós tivemos depois a campanha das diretas. E a Constituinte, que foi uma Constituinte marcada pela presença popular. Todos nós nos lembramos da mobilização que houve no país. Eu digo isso para repor a história que o nosso povo resiste, luta. E se temos democracia é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema-direita, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei, a luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. Por isso que é um compromisso irrenunciável o esclarecimento sobre os mortos desaparecidos, a comissão de mortos desaparecidos, a luta pela verdade do que aconteceu. O nosso povo não parou de lutar. 5 vezes elegeu o Lula, a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad. Se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão, o Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático. O mínimo nas condições hoje que um país como o Brasil necessita. Impressionante, né, Ana? É muito impressionante. Esse resumo, ele ali, o quê? São 4 minutos, 5 minutos, ele faz um resumo da história recente do Brasil. É muito impressionante, né? Muito impressionante. Tem uma capacidade inquestionável, né? O Zé Dirceu é um dos grandes quadros políticos do Brasil há muito tempo, né? Há muitas décadas. E com por tudo que ele passou nos últimos anos, nada parece ter abalado também a capacidade de análise, de crítica, de intervenção sobre a realidade do Brasil. Certamente é um quadro que faz falta na política brasileira, quando eu digo na política institucional, porque ele continua dando as suas opiniões, ele continua sendo ouvido, mas a política brasileira merece ter quadros como ele nestes momentos como que a gente está vivendo agora, né? De tanta dificuldade da esquerda, do campo democrático, encontrar isso que ele falou, encontrar essa conexão com as ruas e com a luta que ele falou, né? A luta que faz a lei. E a gente tem enfrentado um período em que há muita incerteza e instabilidade justamente nessas lutas. Né? Vocês veem que ele dá um cutucão no Lula, evidente, né, em que ele diz não dá para apagar a memória, defende a instalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que Lula não instalou até agora. Como eu disse, a relação entre ele e Lula é uma relação, são do mesmo partido, são aliados. Ele teve um papel fundamental no primeiro governo Lula, mas é uma relação complexa, para dizer o mínimo, já conto desta relação entre eles. E aí ele vai falar, eu peguei um pequenino trecho sobre hoje, né? Fez lá o resumo histórico e ele fala sobre hoje, um programa para o país. Preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões.
10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros, 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo, fica, como se diz, o voo de galinha. Para desenvolver esse país e para ele encontrar o seu destino, é preciso fazer uma revolução social, que significa uma reforma tributária, uma mudança na estrutura financeira do país e priorizar a ciência, a tecnologia e a educação. O Brasil precisa de uma revolução educacional. Em 10 anos, nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. Se nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social.